Lá dentro tem coisa, de Adriana Falcão. Editora Salamandra. Adaptação Cristiano Gouveia. Era uma vez uma menina que se sentia estranha, descabida, esquisita, diferente. Eu sei que todas as pessoas no mundo são diferentes umas das outras, mas essa menina desta história se sentia a mais diferente entre todas as pessoas diferentes no mundo. Ela vivia cheia de perguntas e não conseguia procurar aqui dentro para saber as respostas. O dentro dessa menina era um lugar que ela não conhecia direito. Os pais da menina também viviam cheios de perguntas. Queriam saber como é que eles poderiam ajudá-la. Depois de muito pensar, tiveram uma ideia. Resolveram dar um presente de aniversário para a menina. E o presente era o seguinte: que ela poderia sair sozinha pela primeira vez e ela poderia escolher para onde ela iria. Os pais, então, foram até a menina e entregaram um presente. A menina ficou espantada com aquele presente. E aí, ela começou a sentir uma coisa chacoalhar ela por dentro. Quer dizer, uma coisa só não, foram duas coisas: o medo e a vontade. Ela começou a pensar para que lugar que ela iria. Ela pensou e decidiu. Mesmo com muito medo, ela tinha vontade de ir até a livraria, que ficava ali perto da casa dela. Como num passe de mágica, ela já estava no portão. Se despediu dos seus pais, respirou e deu o primeiro passo em direção ao mundo. Logo, os desafios começaram a aparecer. Primeiro desafio, a porta. No meio do caminho havia uma porta. E ao lado da porta havia um porteiro que estava aguardando a senha para liberar a passagem da menina. Mas a menina não sabia de nenhuma senha. Uai, você não sabe? É muito simples a senha. É assim, ó. Lá dentro tem coisa tudo junto. Aí você diz bem rapidinho assim. Lá dentro tem coisa tudo junto. Entendeu? O medo quis logo tomar conta da menina. Ai, será que eu vou? Será que eu posso? Será que eu devo? Ai. Mas aí entrou em cena a vontade. E ela decidiu seguir. Disse logo a senha. Lá dentro tem coisa tudo junto. E conseguiu passar pela porta. Segundo desafio, a bifurcação. No meio do caminho havia uma bifurcação. Então o caminho se dividiu em dois. De um lado havia uma placa que estava escrito assim: ir com medo. Do outro lado, no outro caminho, havia uma outra placa que estava escrito ir sem medo. A menina, que já estava acostumada a andar com o medo dentro dela e com a vontade também, decidiu ir pelo caminho de ir com medo. Ela caminhou e achou que aquele lugar estava até bem tranquilo, assim, sem grandes problemas. Só havia muitas borboletas. Então ela se perguntou: onde é que estava o medo desse caminho? Uma borboleta passou por ela e disse assim, que o medo só acompanha a gente no início da caminhada. Ela gostou e seguiu. Terceiro desafio, junto ou só? No meio do caminho havia agora uma placa que dizia: ir acompanhada ou ir só com ela mesma. Nesse instante, um menino apareceu e decidiu que ele iria junto com a menina. Então ele disse que ele precisava de alguém que o completasse e que ela precisava ir junto com ele naquele instante. A menina achou estranho um estranho aparecer assim e pedir para ir junto.
como ela gostava mesmo era de ir só com ela mesma, ela disse a ele assim: "Não, eu vou só comigo mesma." E seguiu, sozinha, com ela mesma. Quarto desafio: o medo. Quando ela estava sozinha no caminho, ela sentiu que o medo voltou com tudo para dentro dela. E ela se encheu de novas perguntas e novos medos. Ai, eu quero voltar. Ai, eu quero voltar para minha casa. Ai, esse lugar não é meu. Ai, eu tô com saudade do meu pai. Ai, eu quero minha mãe. Ai, eu quero ficar sozinha. Ai, eu quero a minha cama. Ai, eu quero desistir. Mas, quando ela estava mergulhada nesses pensamentos e nessas perguntas cheias de medo, ela percebeu que havia uma rosa vermelha no meio do caminho. Ela olhou para a rosa olhou para ela, então ela colheu a rosa e colocou a rosa no cabelo. Quando ela colocou a rosa em seu cabelo, ela se sentiu diferente. Mas era um diferente daquele diferente que ela se sentiu no começo da história. Era um diferente divertido. Quinto desafio: o dentro. Por fim, no meio do caminho havia uma bifurcação, com duas placas: ir para fora ou ir para dentro. A menina percebeu que agora era mesmo a hora de ir para dentro. E ela seguiu seu caminho. Era um caminho difícil. Lá tinha muita coisa. Ela encontrou com a raiva, com a ansiedade, com a angústia, com a tristeza. Era muito difícil de ficar olhando tudo aquilo. Mas ela olhou de novo, olhou mais uma vez, olhou mais uma vez e percebeu que aquilo fazia parte dela. Era o jeito. Então o coração, que antes estava acelerado, passou a ficar mais tranquilo. Acompanhada da vontade, ela continuou seu caminho. E quando menos esperava, ela olhou para o lado e percebeu que estava na frente da livraria. Ela ficou bem feliz e pensou com ela mesma: eita, como o medo da gente inventa cada coisa maluca, né? Assim, ela entrou na livraria e foi escolher uma outra história. Porque esta história que eu contei agora chegou